de amor eu aqui encontrei, nesta casa de luz, quando nela eu entrei. O cansaço que eu tinha, toda a minha aflição, o trabalho no amor acabou com a tristeza do meu coração. Aqui nesta casa onde todos trabalham, existe uma luz, olhares que acalmam, as mãos que trabalham servindo a Jesus. O trabalho no bem que Ele nos ensinou. Vou beber nesta casa a água bendita da fonte do amor. O trabalho no bem que Ele nos ensinou. Vou beber nesta casa a água bendita da fonte do amor. Bem de tardezinha, saí caminhando na beira da praia, olhando pro céu, as nuvens passando e o vento a soprar. O céu colorido de azul e branco, no instante eu parei. Sentei na areia e lavar pelas ondas, meus pés eu deixei. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. As conchinhas na areia comecei a juntar. Juntei as conchinhas e fui caminhando na beira do mar. Deixei as conchinhas debaixo da areia e o mar não levou. Mas o meu cansaço, quando entrei no mar, a onda tirou. O céu colorido de azul e branco, no instante eu parei. Sentei na areia e lavar pelas ondas, meus pés eu deixei. E a onda levou. Levou o quê? Todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama, é Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz.
Estrada de luz é o caminho que ele mostrou. Quando pisou nesta terra, deixou para nós o exemplo de amor. Quando pisou nesta terra, deixou para nós o exemplo de amor. Estrelas que brilham no céu iluminam a terra e o mar. Crianças brincam de roda e os homens felizes se põem a cantar. Crianças brincam de roda e os homens felizes se põem a cantar. E assim todos se vão, seguindo a estrada de luz. Todos servindo e amando, no fim dessa estrada encontram Jesus. Todos servindo e amando, no fim dessa estrada encontram Jesus. No alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Vem caminhar comigo pelos campos. Vem banhar nas águas desse mar profundo. Vem ver as belezas que o céu nos mandou. Vem sentir a paz do nosso Criador. Vem comigo, é o amor que nos convida agora. Pra que chorar, mande a tristeza embora. Abra um sorriso e vem comigo. Vem comigo, é o amor que nos convida agora. Pra que chorar, mande a tristeza embora. Abra um sorriso e vem comigo. Vem comigo, é o amor que nos convida agora. Pra que chorar,
mande a tristeza embora. Abra um sorriso e vem comigo. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessa e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessa e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Para fechar? Você está me vendo? Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que a gente fizer. Gratidão, Toninho. Deus abençoa. Gratidão, bom trabalho para vocês. Deus abençoa. Boa noite a todos nós. Que Deus nos abençoe. Seja bem-vindo, William. Deus abençoa. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Reencarnação e família. A crença na mensagem reencarnacionista não te fará melhor que teu irmão.
tampouco o transformará em santo sem esforço e compreensão profunda desta verdade incontestável. Mas creia na reencarnação, pois ela faz parte da lei de Deus. Desde os profetas ao Novo Testamento encontrará mensagens que testificam o passado, presente e o futuro, enquanto espíritos imortais. No entanto, não te esqueças jamais o objetivo da reencarnação expressado por Malaquias, que afirma a volta de Elias, e deixa ainda mais claro que a reencarnação é uma oportunidade de voltar os corações aos pais, filhos, irmãos e cônjuges. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldições. Malaquias 4, 5, 6. Vamos, neste momento, respirar bem fundo, acelerar nos nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por esse dia, por essa noite, por esse momento de estudo, de reflexão, agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, pelos amigos de jornada. Vamos agradecer a Jesus, o nosso irmão, o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia, que deixou seus exemplos e os seus ensinos para que possamos seguir. Vamos agradecer a espiritualidade amiga, que se faz presente, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor da casa, que a espiritualidade amiga possa estar ao lado do nosso irmão William, o intuindo, o inspirando, e do nosso lado, abrindo os nossos corações para o entendimento do que ele vem trazer para a gente hoje. Senhor, esteja visitando todos os nossos irmãos que estão com pensamentos não bacanas, muitas vezes nos leitos de hospitais, nas creches, nos asilos, nos orfanatos, às vezes não tiveram nenhuma alimentação, um local para repousar o corpo. Então, que uma gotinha do seu amor possa estar indo de encontro a todos esses corações, para que eles sintam a presença e o conforto de Deus. Senhor, nós te agradecemos. Sede conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Meu amigo William, Deus abençoa, gratidão. Seja bem-vindo. Você tem 1 hora para estar conversando conosco. Boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir aí? Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite, tá tranquilo. Só a câmera que tá ruim, né? Tá meio embaçada. Computador velho. Mas O importante é ouvir os ensinamentos. Isso. Hoje a gente veio aqui fazer uma reflexão, né, com a linguagem simples, tranquila. Agradeço muito aí ao Ademir pelo convite. Agradeço a todos já de início aí pela caridade, né, pelo acolhimento. E pela prece aí do nosso querido irmão, né, já dá para ver as formas como a gente pode exercer a mediunidade, né? Todos nós somos médiuns, e a espiritualidade fala, né, que uns mais, uns menos, mas o fato é que todos nós somos médiuns, né? Todos nós exercemos a mediunidade em alguma forma. E a prece é um desse veículo, né? Um desses veículos, dos vários veículos que existem, para a gente exercer. Vocês estão me vendo? Eu estou te ouvindo, Cláudio. Ah, então eu estou no grupo. Está no o grupo. atraso. Não, Desculpa, está na hora. Também. Está na hora, está certinho. E se caso alguém quiser contribuir com alguma fala, quiser acrescentar aqui, a gente está aberto, tá? Não importa não, pode interromper no momento que vocês quiserem. Para a gente tentar, né, começar a refletir um pouquinho sobre a mediunidade em si, bem como a moral do médium, tipo assim, é importante a gente começar a refletir de que modo, até que ponto, né, o nosso comportamento,
a nossa fala, né, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que sai das nossas ações, né, até que ponto isso daí influencia, de alguma forma, nas pessoas que estão à nossa volta, sejam encarnados ou desencarnados. E algumas perguntas nós vamos tentar responder aqui, questionando e refletindo, né, por exemplo, esses espíritos, né, que às vezes se comunicam conosco, será que os espíritos, eles conseguem comunicar com médiuns que têm uma moral baixa, vamos dizer assim? Né, o que pode acontecer, por exemplo, se um médium ele não fizer um bom uso das faculdades mediúnicas? Né, são questões que a gente vai tentar refletir e trazer aqui, né, para o nosso debate, para a nossa reflexão. De toda forma, Allan Kardec, né, ele acaba meio que propondo aos benfeitores espirituais algumas indagações. E uma delas, que está lá numa questão 226, do próprio Livro dos Médiuns, Kardec questiona se o desenvolvimento da mediunidade ele tem alguma relação com o desenvolvimento moral do próprio médium. E o curioso é que a espiritualidade responde que não tem nenhum envolvimento, não tem nenhuma relação com a mediunidade do médium, e com a moral do médium, perdão. O que ele quer dizer com isso? Que a mediunidade, ela é neutra, ela não é boa e ela não é ruim. A mediunidade é basicamente mais um dos sentidos que nós temos. Nós temos o olfato, o tato, o paladar, a visão e a audição. Todos esses sentidos também são neutros. E é o médium em si, né, a pessoa em si, é que vai determinar se a prática, né, com essas qualidades, né, vamos dizer assim, com esses sentidos que a gente tem, se a prática deles é boa ou é ruim. Mas a mediunidade em si, ela compõe basicamente mais um dos nossos sentidos, né, sendo vista, se eu não me engano, acho que é Charles Simonnet, ele vem dizer que a mediunidade seria o sexto sentido. Então, a faculdade mediúnica propriamente dita, ela é basicamente orgânica, ela é inerente ao ser humano, né? Não depende da moral, e o mesmo, ela não acontece, tipo assim, eu tendo a moral ou não, ela vai continuar vai continuar acontecendo da mesma forma, né? Que pode ser bom ou mal, e isso vai depender, o que vai determinar a qualidade do médium e a mediunidade exercida são os valores morais do medianeiro. E aí vem uma outra reflexão que todos nós espíritas, né, a gente ouve muito. Médium, no sentido estrito da palavra, está relacionada com a ideia de meio, de intermediar, de mediar alguma coisa, que no caso seria mediar a comunicação da espiritualidade, que está na erraticidade, com o plano material, com o plano físico. E a assertiva, né, dos benfeitores, ela acaba colocando a mediunidade, né, nesse sentido de uma ação neutra, como um sexto sentido, vamos dizer assim. Eu disse Charles Simonnet, mas na verdade é Charles Richet, né, que também é um francês. E por si só, a faculdade mediúnica, não dependendo, né, da moral exclusivamente, da inteligência, da cultura, e isso ocorre porque ela é estritamente orgânica, é característica nossa, né, do indivíduo. E ela acaba sendo erradicada no organismo físico daquele intermediário. Então, vamos tentar refletir um pouquinho. Eu, enquanto William, encarnado, né, eu sou um espírito que tem um corpo, e esse corpo permite com que eu aja sobre a matéria. As minhas ações, independente delas serem boas ou ruins, elas vão contribuir de alguma forma para que a espiritualidade, lá no outro lado, consiga minimamente dialogar comigo. Por isso que a gente fala que alguns médios são mais ou menos, né, ostensivos, vamos dizer assim. Talvez, né, a minha experiência aqui agora, ela não seja estritamente para mim exercer a mediunidade, enquanto outros
né, vem justamente com essa função para estar exercendo a mediunidade com mais força, com mais veemência. Outros ficam naquele ali meio termo, né, a pessoa exerce a mediunidade direta, né, às vezes na comunicação com o espírito, às vezes permitindo que o espírito tenha uma experiência anímica com o plano material, para que ele tenha consciência e condição de compreender o lugar que ele está. Isso acaba sendo uma ação caridosa, né? A gente, de alguma forma, além de procurar evoluir, reparar e compreender, né, o mundo como um todo, seja no campo físico ou material, a gente acaba permitindo também que a espiritualidade desencarnada consiga fazer com que ela acesse, né, uma tomada de consciência da situação real, daquela situação que ela se encontra. E isso, né, a mediunidade, ela acaba se tornando uma ferramenta exclusiva para isso, né, para auxiliar tanto o encarnado quanto o desencarnado. Só que, né, o que a gente pode conseguir de fato com a mediunidade? Quais que são os efeitos delas, né, decorrente? Será que, ao sofrer alguma influência assim, decisiva, né, dos valores éticos, por exemplo, do medianeiro, isso pode afetar a mediunidade? Possa impeli-la, possa prejudicá-la, possa chegar ao ponto de extinguir essa mediunidade, né, do sujeito encarnado? Nós temos algumas situações onde alguns irmãos vieram com o compromisso de exercer essa mediunidade. Exercer a mediunidade no sentido de trabalho mesmo, de missão. E que ao longo da sua jornada, por alguns motivos, né, por algumas questões, essas pessoas meio que acabaram perdendo o seu potencial mediúnico. É claro que a gente não vai citar nomes aqui, né, mas quem está no meio espírita já ouviu falar ou conhece algum médium que, às vezes, em determinado momento da vida, ela conseguiu, tipo assim, uma proeza tamanha, né? Vamos pensar no critério de divulgação da doutrina espírita. Por exemplo, a gente tem Chico Xavier, que através da mediunidade dele conseguiu difundir o espiritismo aqui no Brasil de uma forma tão bela, tão bonita. E, em momento algum, a gente conseguiu perceber ali, através do Chico, né, uma vaidade, uma soberba. Enquanto outros médiuns, que também tiveram experiências engrandecedoras, que trouxeram contribuições maravilhosas, chegou um determinado momento que ela deixou de produzir. E quando a gente pega, por exemplo, a FEB, né, que é a Federação Espírita Brasileira, de chegar ao ponto dela nem reconhecer mais as obras daquele médium, né, por julgar, por achar que, de fato, ela não possui mais crédito, devido às ações e à postura do médium que trabalhou ali, né, que produziu. Porque ficou mais evidente ali naquele contexto a vaidade, ficou evidente ali no contexto daquela pessoa e nas produções o orgulho, né, a questão do enriquecimento com a venda, né, de material espírita. E isso está diretamente ligado com a moral, com a questão da ética. Então, enquanto o sujeito veio com uma proposta e com uma ideia, né, às vezes lá no plano espiritual, ele fala assim, não, eu vou para essa missão, eu quero trabalhar. Ele chega aqui no plano físico, e aqui no plano físico ele acaba meio que deturpando a sua caminhada, a própria espiritualidade dá um jeitinho de ali cortar aquele potencial mediúnico. Por quê? Ele estava se complicando mais, né, do que deveria, e acaba perdendo essa oportunidade, né, de reparo, de evolução, de conscientização enquanto sujeito, né, enquanto espírito. Só que muitos de nós, sem a gente perceber, a gente vem com essa mediunidade, vem com a proposta do trabalho, e às vezes a gente nega esse potencial mediúnico, né? A gente não aceita o potencial mediúnico. A gente meio que repele, né? Inconscientemente ou às vezes até conscientemente. E a ideia em si, né, quando se fala que todos nós somos médiuns, né, mais ou menos, não é no sentido de que todos nós viemos para uma missão, no sentido de salvar o mundo, tipo um Chico Xavier da vida. Não.
né? Essa missão é no sentido de salvar a nós mesmos, né? De trabalhar o nosso íntimo, né? De crescer espiritualmente. E pensando nesse sentido, Emmanuel, né? Ele vai trazer algumas reflexões também para que a gente tente compreender minimamente qual que é a maior necessidade, né? Qual que é a necessidade real do médium em si. E ele diz o seguinte, que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, né? E vencer, né, todos esses labores mediúnicos, né? Nos labores mediúnicos, o médium que detiver uma maior carga de sentimento, né, e sentimento no sentido de pureza mesmo, não no sentimento negativo, mas que é sentimento puro, isso daí vai agregar para ele, né, vai contribuir com a evolução dele. E quando Emmanuel fala que a mediunidade, que a necessidade da mediunidade é evangelizar-se a si mesmo, logo, aí a gente rompe aquela ideia de que o médium veio com uma missão extraordinária, né, às vezes de salvar a humanidade, aquela coisa absurda, assim como veio Jesus, veio Chico e uma série de outras pessoas, né, de espíritos iluminados. A proposta, né, a ideia em si é trabalhar o íntimo, trabalhar a gente, né, de dentro para fora. Porque não adianta querer auxiliar, às vezes, o irmão desencarnado, auxiliar aquele que está ao nosso lado, se a gente não conseguiu nem mesmo, né, nem sequer trabalhar nós mesmos. Né, conheceis, quando eles falam assim, conheceis a ti mesmo, para depois você passar a compreender o outro e entender o outro como ele é. É um processo árduo, é um processo difícil, mas nós estamos aí, né, na luta e hoje aqui falando justamente dessa necessidade. E quando a gente pega, né, a ideia da mediunidade, mesmo muitos de nós não nos considerando médiums, de certa forma, isso aí é até interessante e importante a gente perceber, porque independente da gente aceitar ou não, independente da gente ser espírita ou não, nós somos médios de alguma forma. E essa mediunidade, ela acaba se manifestando através de, basicamente, duas formas. Que a primeiro é a afinidade fluídica, né? E, por segundo, a sintonia vibratória. Espera aí, chegou a mensagem aqui, deixa eu dar uma analisadinha. Juscelia, William, como agir quando a equipe não está coesa e o médium não se sente integrado energicamente nessa equipe? Boa pergunta, Juscelia. A primeira coisa que a gente tem que tentar entender é o porquê que ele não se sente integrado, né? Será que a percepção, o fato dele não se sentir integrado, é uma visão do grupo ou é uma visão do médium? Então, tipo, para tentar compreender essa situação, é através de uma conversa franca, né, uma conversa sadia, né, levantar a discussão porque às vezes o médium, ele não está se sentindo integrado devido ao comportamento do próprio grupo, e talvez o grupo entende que o médium não está se sentindo integrado pelo comportamento do próprio médium. E a gente só vai conseguir chegar nessa conclusão após uma discussão franca, né, uma discussão sadia, né, honesta. Mas é comum isso acontecer, tá? Estou falando de fatores aqui, Juscelia, vamos considerar fatores do plano físico, onde só o quesito encarnados está envolvido aí nessa situação. Porque se caso já envolver, né, obsessão ou outras questões que acaba atingindo aí o médium, aí já existe a necessidade de um tratamento, né, de buscar um recurso espiritual aí, da própria casa até, às vezes. Mas voltando aqui rapidinho. Então, essa questão da afinidade fluídica, né, da sintonia vibratória, é que vai fazer toda a diferença. Os benfeitores espirituais, né, de certa forma, eles nos fazem ver que todos esses fenômenos mediúnicos,
eles são também regidos por leis severas, né, leis que são, às vezes, inflexíveis, a qual ocorre, né, com as demais leis que a gente conhece, né, no plano material, e que, basicamente, elas não submetem às nossas vontades, ou seja, essas leis das quais nos regem, e muitas delas são inflexíveis, elas não funcionam de acordo com as nossas vontades. Allan Kardec ainda, né, orienta que, para se comunicar, o espírito desencarnado, ele primeiramente se identifica com o espírito do médium. Então, aí está uma outra questão, né, do ponto de vista da neutralidade da mediunidade, é que independente, né, no sentido que a mediunidade não é boa nem ruim, mas a minha postura, as minhas ações enquanto encarnado, é que vão fazer toda a diferença para qual tipo de comunicação eu vou receber, para qual tipo de espírito irá se ligar a mim, né, através de uma sintonia, através de uma afinidade fluídica. Essa identificação, ela não se pode verificar, nesse caso, não houver entre um e outro uma simpatia, e que, se assim é lícito, dizer afinidade. E olha que interessante, vamos considerar apenas os encarnados, do ponto de vista mediúnico. A gente não precisa considerar os espíritos desencarnados nessa situação, não. Nós, encarnados, né, em vários momentos, nós temos dificuldade de nos relacionar com outras pessoas encarnadas. E essa dificuldade de nos relacionar com elas, às vezes, ela já é estabelecida sem você precisar trocar uma palavra, pelo simples contato, pela simples aproximação. Isso significa o quê? É aquela ideia do ímã. Sabe quando você tenta colocar o ímã dos dois polos e parece que aquilo repele? É a gente. A mediunidade é assim. Então, quando a gente não tem afinidade, a gente não vai atrair. A gente vai repelir. Né? Tem até uma expressão de uma música, eles não são espíritas, mas eu acho muito bacana a forma como eles abordam, porque a gente fala que os semelhantes se atraem, não é? De certa forma, é verdade se a gente traz para a doutrina espírita, mas a verdade é, os dispostos se atraem. Por que os dispostos? Eu estou disposto a alguma coisa e o outro está disposto a algo também. Né? Os opostos, como a gente às vezes pensa que os opostos é que atraem naquela perspectiva do ímã, mas não, os opostos, eles se distraem. E esses opostos são aqueles que não possuem afinidade. E eles vão repelir. De encarnado para encarnado, às vezes basta a gente olhar para alguém e a gente não foi com a cara daquele sujeito. Nossa, que energia ruim. A pessoa passa perto de você, a gente não, às vezes não tem esse hábito, mas às vezes faz até o nome do pai, né, quando a gente era católico. Mas é assim, né, nós estamos em constante movimento, em constante relação uns para com os outros, e isso daí é só a nível de encarnado. Agora, imagina desencarnados. Imagina no momento que você está com uma dificuldade, às vezes está passando por um problema, e você não consegue sintonizar com a espiritualidade mais alta, fazer uma prece boa, fazer uma prece no sentido de você agarrar ali a vibração ali, elevar o pensamento e alcançar a espiritualidade. Você está extremamente vulnerável a irmãos desencarnados que estão na sua mesma faixa vibracional. E aquilo ali vai te contribuir, né, vai proporcionar a você, sem você querer e sem você pedir, às vezes, uma situação ainda mais desconfortável da qual você se encontra. Por isso, né, a necessidade de sempre, né, eu sei que é difícil, eu falo por mim, porque tem hora que é difícil mesmo sintonizar. Às vezes a gente está em momentos que a gente não consegue fazer uma prece, não consegue rezar um Pai Nosso de coração, né, porque nem sempre a gente está bem, mas trabalhar, mesmo sendo difícil, mesmo não conseguindo fazer a prece, mesmo não conseguindo elevar o pensamento,
procurar elevar, né? Tentar de alguma forma, porque é a maneira que a gente tem de romper com essa faixa vibracional da qual a gente fica ali enclausulado por alguns instantes, por alguns momentos. E independente do estado que a gente se encontra, seja elevado, seja mais baixo, Chico Xavier já dizia, né? Isso também passa. E é trabalhar sempre, né, para buscar o máximo, para buscar o mais alto, para a gente evitar, né, situações desconfortantes. Gente, está dando para acompanhar aí? Vocês... Estou falando rápido. Então, vamos lá. A alma, ela exerce, né, sobre esse espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, como a gente já havia conversado, né, um pouquinho no slide anterior aí. E conforme o grau de semelhança entre essas pessoas, né, essa afinidade ou essa simpatia, ela acaba apresentando duas condições distintas, que a gente também já discutiu, que é a perspectiva fluídica e a perspectiva vibratória. E aqui que entra, né, toda a diferença que a gente vai começar a entender, porque a sintonia vibratória, ela é basicamente a nossa perspectiva moral. É a nossa moral que vai garantir as faixas vibratórias, né, que nós vamos vibrar, enquanto as fluídicas são as energias que vão emanar, né, de nós mesmos ou da própria espiritualidade. E vamos tentar falar um pouquinho, né, sobre cada uma delas. Vamos analisar a primeira fluídica. A fluídica, ela também é de natureza estrutural, ou seja, uma disposição inata do nosso organismo. Ela não depende de valores morais, de gostos, de tendências do espírito ou do médium, tá? Por ser uma natureza estrutural, por ser algo inato ao nosso organismo, a nossa afinidade fluídica, ela não depende de nada daquilo, né, que nos cerca, porque o fluido está em todo lugar. Então, a facilidade das comunicações, por exemplo, ela vai depender da categoria de semelhança existente entre esses dois fluidos, né? Se fluidicamente eu consigo emanar, né, fluidos bons, é lógico, né, que eu vou vincular apenas com fluidos bons. Mas quando a gente vai tomar um passe, por exemplo, né, a espiritualidade, ela vai trabalhar com essas energias fluídicas, que está em todo o ambiente, né, na natureza, dentro da casa espírita, dentro da igreja, né, os nossos irmãos estão lá rezando, embora eles não acreditam, mas ali tem todo uma afinidade fluídica naquele ambiente. Se eu vou para um lugar que, vamos dizer assim, que não é um lugar de oração, que não é um lugar de prece, que é um lugar... Né, é até ruim falar porque a gente acaba julgando irmãos sem querer julgar, mas vamos pensar assim nos prostíbulos, né, naqueles bares, em bocas de fumo, né, como a gente fala, né, o lugar onde vende droga, onde o lugar as pessoas onde consomem drogas. A questão fluídica ali naquele contexto é totalmente diferente de uma questão fluídica dentro de uma casa espírita. E mesmo assim, é de natureza estrutural. É uma disposição inata do organismo. Parece difícil, né, da gente conseguir separar o William. É tudo igual, tem em todo lugar, mas tem lugares que a natureza fluídica, ele, então, é mais densa, e em outros lugares a natureza fluídica ela é mais etérica. É basicamente isso, né? A espiritualidade inferior, ela vai necessitar desses fluidos, às vezes mais densos, para conseguir, às vezes, saciar uma vontade, saciar um vício. Enquanto uma espiritualidade mais evoluída, ela vai usar os mesmos fluidos, porém mais etéreo, mais puro, mais simples, né? Então, a facilidade das comunicações aí, vamos considerar as comunicações mediúnicas, ela depende muito da categoria de semelhança existente entre esses dois fluidos
que também vai estabelecer a intensidade, né, dessa assimilação de fluidos, se ela tem maior ou menor impressão causada ali no médium. Por exemplo, eu não sei se a maioria de vocês já participaram de uma reunião mediúnica, ou de uma reunião de efeito físico, ou de desobsessão, né? Tem várias reuniões aí de tratamento. Existem casos onde o médium acaba, né, permitindo e contribuindo para que um espírito ali, às vezes doente, um espírito que está, às vezes, numa situação, não é que o espírito é mal, né, tipo assim, Deus não criou ninguém mal, Deus, às vezes o espírito está mal, mas não quer dizer que ele foi criado mal. Então, às vezes o espírito está numa condição ali mais inferior, mais garrada ali na questão má, vamos dizer assim, e o médium recebe aquela entidade, né, por aproximação. Aqueles fluidos daquele espírito, muitas vezes, ficam impregnados no médium, e o médium sente, né, o médium, ele, após a reunião, ou alguns dias depois, ou até antes da reunião, quando começa a haver aquela aproximação, o médium vai sentir, de alguma forma, os fluidos daquele espírito, né, são as impressões causadas no médium, oriundas de uma outra entidade. Então, um determinado médium, ele pode ser um bom instrumento para um espírito e mal para outro espírito. Como assim? Às vezes, né, a minha afinidade fluídica, eu consigo aproximar uma entidade que ela vai conseguir aclopar ali de uma forma tranquila, eu vou conseguir atender ela vai receber a mensagem dentro, às vezes, de uma reunião mediúnica, e vai ser salutar para os dois. Eu não vou sofrer tanta interferência, bem como a espiritualidade, né, não vai sofrer algo assim desconfortável. E é tão natural perceber isso, às vezes a própria espiritualidade, às vezes os mentores falam, né, dizem que teve dificuldade para trazer a mensagem porque o médium não estava alinhadinho, não estava afiadinho, às vezes porque o pensamento estava em outro lugar, às vezes não consegue sequer passar a comunicação, porque a afinidade fluídica estava diferente. Então, o espírito, o mentor, ele acaba pegando a influência fluídica do médium, às vezes de forma negativa. Então, aí vem todo aquele preparo, né, a espiritualidade cuida da sala, bonitinho, aí o médium não se preparou direito, né, não conseguiu manter um pensamento elevado, ele vai para a reunião mediúnica, e quando chega na reunião mediúnica, a espiritualidade fica perdendo tempo para tentar adequar o ambiente para que a reunião possa acontecer. Então, quando a gente fala de afinidade fluídica, a nossa amiga Juscelia lá fez aquela pergunta sobre a questão da coesão numa reunião, a gente tem que analisar muito isso. Como que está a afinidade fluídica do grupo? O grupo ele está vibrando mais ou menos na mesma faixa? Se não está vibrando na mesma faixa, por quê? O que está acontecendo? Aí é a hora que entra nessa conversa franca, esse diálogo, para entender, né, o que pode estar atrapalhando isso. Se é um problema do médium, se é um problema do grupo. Às vezes nem é do médium, nem é do grupo, às vezes é de uma outra pessoa específica que acaba tendo essa impressão, né, porque é complicado. Mas fato é, quando se trata de mediunidade dentro da casa espírita, no sentido de trabalho, é fundamental, né, que o grupo esteja, de certa forma, afins, no sentido de afinidade mesmo, para que essa energia, né, não fique solta, não fique fragmentada, e acaba prejudicando a espiritualidade a exercer um bom trabalho, porque enquanto poderia estar atendendo outros espíritos, ela tem que isolar, às vezes, 1, 2, 3 médios, para que a reunião aconteça. Uma outra questão que a gente já havia falado, que é a sintonia vibratória. Eu dei o exemplo, que é a afinidade moral. Antes, a gente falou apenas de afinidade fluídica.
que vai depender da nossa sintonia, é claro, né? Vai mexer da nossa faixa de vibração, tá relacionada com os lugares que eu frequento e tudo. Só que a sintonia vibratória, ela está diretamente relacionada com a afinidade moral. Ou seja, pessoas que possuem moral idêntica, elas vão se atrair e as de moral contrária vão se repelir. É o que a gente já havia discutido. E essa lei, né, ela fundamenta-se no princípio de que, para um espírito assimilar o pensamento do outro, necessita estar emitindo ondas mentais na mesma frequência vibratória. Então, se eu vou para uma reunião, ou se eu vou para a casa espírita, com um pensamento, com a faixa vibratória, às vezes que não condiz com o ambiente, eu posso estar, né, de certa forma, trazendo espiritualidades que estão afim com aquele mesmo pensamento que eu. E esse pensamento, ele está diretamente relacionado com a nossa moral. E aqui cabe a gente abrir um parêntese e refletir, por exemplo, naquela ideia de que nós estamos num planeta de provas e expiações. Que o nosso planeta ainda não é um planeta de espíritos puros. Nós ainda, né, não somos um planeta evoluído, vamos dizer assim. Nós estamos passando, né, por um processo de transição, por um processo onde a gente ainda tende a fazer o mal, embora já tenhamos melhorado muito, nós ainda conservamos, né, defeitos, características daquele homem velho, daquele espírito velho, daquele espírito antigo. E, vez ou outra, a gente acaba pensando em coisas que, humanamente falando, nós não teríamos mais coragem de fazer, mas ainda vem na nossa cabeça. Embora, por exemplo, nenhum de nós aqui tenha coragem de assassinar alguém, às vezes vem pensamentos de raiva onde você se pega imaginando fazendo uma coisa dessa. Estou falando assim no sentido mais amplo, mais, entendeu? Mas vamos reduzir para não colocar a gente muito violento. Às vezes eu não tenho coragem de xingar uma pessoa, mas no pensamento eu estou xingando. É mais ou menos isso. E esse pensamento meu é uma atitude. E essa atitude é característica do meu espírito velho. Embora eu não faça na prática, isso porque eu melhorei um pouco, mas ainda tem pendências, porque eu penso. E o simples fato de pensar já faz com que eu me sintonizo. E aí que está o problema. Se eu me sintonizo com essa faixa vibracional, eu estou dialogando com a minha moral, que embora eu melhorei um pouco, eu ainda conservo tendências. E quantos irmãos nós não temos aí, né, desencarnado, que em algum momento nós nos encontramos, e que em algum momento eu o prejudiquei, ou que ele me prejudicou, e ali ele vê aonde ele vai atuar, aonde ele vai agir. Porque a minha moral ainda não foi trabalhada, não foi burilada por completo. Ainda existem brechas para que, no momento onde a minha vibração abaixa, está o campo perfeito para irmãos encarnados ou desencarnados agirem e a gente acabar saindo um pouquinho da linha, né? Acabar perdendo aí as estribeiras, vamos dizer assim. Então, essa afinidade moral, ela vai depender inteiramente dessas condições éticas, né, que se refere, de certa forma, né, à conduta humana, que pode estar suscetível, né, de qualificação do ponto de vista, tanto do bem quanto do mal. E o que vai determinar a moral do médium é a ação dele, né, é o dia a dia, é a rotina, é o que ele faz quando ele não está na casa espírita. Porque dentro da casa espírita todo mundo está ali, está tentando caminhar para o bem. Ou melhor, nós estamos tentando mostrar para nós mesmos e para a sociedade que a gente está melhorando. Só que essa conduta ética, ela não pode estar estrita, única e exclusivamente dentro da casa espírita.
ela tem que ser praticada fora. Na casa espírita, a gente ouve a mensagem, a gente digere essa mensagem, e lá na rua, né, no nosso trabalho, na escola, com os nossos amigos, na família, é que a gente vai tentar colocar isso em prática. E aí sim, essas condições éticas que eu vou desenvolvendo ao longo da jornada, ao longo do tempo, é o que vai determinar minha moral. E na medida que eu vou delimitando essa moral e vou elevando ela, eu consigo criar afinidade com entidades que possuem moral no mesma faixa que eu. E isso faz toda a diferença, porque eu posso estar numa reunião mediúnica com a moral elevada, eu consigo receber um irmão, permitir com que ele se comunique através de mim, sem que as impressões dele, fluídica, sobrecarregue a minha pessoa, o meu espírito, né, o meu corpo. Eu consigo fazer com que ele se comunique, com que ele tenha aquele choque anímico, vamos dizer assim, que o Espiritismo diz, né? Ele tem o choque anímico, ele percebe a condição que ele está, e através dessa experiência, nós estamos agindo aí com a caridade, nós estamos auxiliando, de certa forma, né, o nosso irmão a continuar no seu processo evolutivo. Então, a afinidade moral, o espírito comunicante e o médium, eles se fundem nessa unidade psicoafetiva. Psicoafetiva, né, porque é a mente ligada e a afetividade entre essas duas mentes no momento ali da comunicação. O espírito, ele se aproxima do médium e o envolve nas suas vibrações espirituais. Né? O espírito não entra dentro do médium, ele apenas aproxima. E essa afinidade acaba fazendo com que o trabalho ali seja realizado. Tranquilo aí, gente? Você está caladinho? Escutando você falar, ué. Então tá bom. Refletindo, né, no que você está dizendo, porque é a pura verdade. Estou achando muito bom o estudo, viu? Isso Que mesmo. bom, Alenita. É isso aí, qualquer coisa, gente, pode interromper, não importa não, viu? A gente tem que fazer um diálogo também. Eu cheguei atrasado, eu dormi um pouquinho. Coisa boa. Domingo é um dia bom para dormir. Não, e o almoço? Nossa, tá bom. Tá certo. Então, pessoal, vamos tentar, de alguma forma, né, a gente tem que procurar meio que examinar de que forma os nossos esforços, né, que o medianeiro ali vai empreender no crescimento íntimo. Ou seja, de que forma os meus esforços, né, vão empreender no meu crescimento íntimo. E aí, a hora que eu tiver essa compreensão, a hora que eu tiver essa noção, eu vou conseguir, inclusive, entender de que forma o meu comportamento está atingindo o irmão que está ao meu lado, seja ele encarnado ou desencarnado. Lembrando, a gente está falando de mediunidade. Mediunidade não se restringe à comunicação de encarnado com desencarnado. Não pode se restringir isso. A mediunidade, como é um sentido, está diretamente ligado com as relações entre encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado e desencarnado com desencarnado. Mediunidade está em tudo, porque é um sentido inerente ao ser humano. E tentando caminhar mais um pouquinho, para a gente pensar nessa ideia da autenticidade das comunicações. Por quê? A autenticidade de uma comunicação, ela acaba sendo um dos maiores encolhos para a prática mediúnica. Não a autenticidade no sentido de saber quem é o espírito, porque às vezes a gente fica querendo saber quem é o espírito que está ali falando, mas no sentido de saber o que é o espírito. Quem é diferente de o quê? Quem é o espírito, se é João, se é Beatriz? Não. Eu quero saber o que é aquele espírito. Ele é um espírito que está procurando evoluir? Ele é um espírito sofredor?
ele é um espírito que está, às vezes, ali numa situação onde ele se encontra mal. É isso que nós temos que saber. E o mais curioso de tudo, porque a moral do médium, ela vai fazer toda a diferença nessa situação. Porque como a mediunidade é algo neutro, ela não está apenas na pessoa boa, ela também está na pessoa ruim. Às vezes eu me deixo levar por questões ruins e eu acabo sintonizando com espíritos que estão na mesma faixa que eu. Através do orgulho, da vaidade. E aí eu vou acabar recebendo comunicações de espíritos, porque isso é muito comum. Pode acontecer que espíritos se manifestem por mim em uma reunião mediúnica se passando por um mentor. E aí que está o problema. Porque o espírito, quando ele é mau de verdade, ele não faz questão, ele não quer ser percebido como ele é. Ele quer se passar por algo que ele não é. E a vaidade do médium, a vaidade do médium, a postura do médium em sociedade, os pensamentos do médium é que vai fazer toda a diferença, porque às vezes ali tem um orgulho exacerbado, que ele quer esconder, a roupa, né, a máscara que ele coloca nele mesmo, a espiritualidade aproxima, essa espiritualidade está na mesma faixa vibracional que ele, e ali ele começa a dar passividade como se fosse um mentor. Ele começa a dar conselho para casa, e começa a julgar comunicações que às vezes era de fato verdadeiras, começa a questionar essas comunicações, e aí começa a desestabilizar, né, uma reunião mediúnica, começa a desestabilizar até as reuniões públicas, na hora de fazer uma prece, na hora de dar um conselho para o irmão, na hora de emitir uma opinião, porque ele já ligou, houve uma simbiose e os dois estão meio que unidos na mesma faixa vibracional. Um espírito que está numa condição má e um médium que moralmente não trabalhou e permitiu com que os dois se interligassem, né? Deixou, às vezes, o orgulho falar mais alto, a vaidade falar mais alto. Por isso que lá no início eu disse que, às vezes, a FEB hoje não reconhece muitos médiuns como obras verídicas, como obras aceitas, pelo fato dessas pessoas e do conteúdo que está explícito ali dentro ali da obra, está dando mais crédito sobre quem é o espírito que está ali trazendo as mensagens, do que sobre a ideia do o que é o espírito. Oi, Juscelia, quer falar alguma coisa? Oi, William, eu estou aqui, Levanta a mãozinha eu aí. estou aqui ouvindo as suas colocações e nós sabemos, né? Mas assim, reforçando ou pedindo a você para reforçar. Nesse caso, entraria aí a questão da fascinação nesse médio, certo? Quando ele age, Com certeza. quando ele tem essa postura. Nesse caso, William, qual seria a posição do dirigente da reunião ou da direção da casa com relação a esse médium, ou a esse trabalho, ou a essa reunião mediúnica? Seria o caso de afastar o médium da reunião, ou suspender a reunião temporariamente até que essa questão ela se equilibrasse? Porque eu passei por uma experiência dessa no nosso grupo, e quando foi contestado a questão das mensagens que eram psicografadas e tinha o nome de fulano, todos espíritos de escola, e quando foi contestado o conteúdo da mensagem com relação ao espírito que assinava, que não condizia, entendeu, com quem dizia ser, então o médium ele se melindrou e não aceitou as colocações. E houve, digamos assim, um estremecimento no trabalho, na equipe, enfim.
Nesse caso, seria o caso de afastar apenas o médium ou suspender a reunião e colocar todo mundo para estudar, sei lá, alguma coisa nesse sentido? É porque isso varia muito de casa para casa, né? A nossa casa aqui, nós temos o CRE, que é o conselho que vai determinar, por exemplo, é o conselho que determina, inclusive, se você pode participar da reunião ou não, que é do mentor, que é do Glacos. E a gente já passou por situações assim também, e a primeira coisa a fazer, né, é pedir uma orientação para a própria espiritualidade. Eu não sei se tem um núcleo aí, como que funciona, mas quando a maioria do grupo sente, né, que as coisas não estão assim encaixadas, o melhor a se fazer é, de fato, chamar a pessoa, pedir ela para dar um tempo para que essa pessoa faça um tratamento espiritual, né, seja por meio de passe, isso daí cada caso vai determinar, para que depois as atividades possam, né, continuar assim, na forma mais tranquila. Interromper a reunião eu acho muito complicado mesmo, porque a gente não sabe como que está do outro lado, a gente não sabe como que está cada médium, né? O ideal é a conversa franca, né? No meu entendimento, é a conversa franca. Porque se a gente interrompe uma reunião, a gente não está interrompendo uma reunião. A gente sabe, né, que no plano espiritual as atividades continuam acontecendo. E se a gente interromper a reunião, a atividade continua acontecendo lá no plano espiritual, mas e no plano físico? Porque nós estamos também em tratamento, né? Nós também estamos aprendendo. E quando a gente interrompe o nosso tratamento. Então, eu acho assim, tem que seguir a orientação da casa, né? Qual que é o entendimento da casa, qual que é o entendimento dos mentores da casa, para a gente não causar um problema maior. E essa questão da, né, tipo assim, da autenticidade da comunicação, ela está muito relacionada com essa ideia nossa, né, tipo assim, da moral, como que a gente tem sintonizado, de que forma nós temos sintonizado. E pensando nesse critério, né, quando a gente analisa ali o estado geral do médium, né, o estado físico e psíquico do médium, durante a comunicação mediúnica, né, principalmente ao término da comunicação, porque depende também dos esforços, né, empreendidos pelo médium no seu progresso ali espiritual. Depois que termina a reunião, como que o médium sai da reunião? Isso tudo tem que ser avaliado, isso tudo tem que ser analisado, né? Sensação de mal-estar, de medo, de angústia, as emoções desagradáveis que acaba acompanhando a comunicação, será que o médium carrega isso com ele depois? Se carrega, tem alguma coisa errada, né? Pode ter, às vezes, ali um animismo por trás, às vezes o médium está precisando do tratamento. Então, tudo, não que o animismo não deva acontecer, muito pelo contrário, né? É até interessante que o animismo aconteça, porque o médium ele está na reunião mediúnica para ser tratado também, né? Assim como a espiritualidade. Então, essas emoções desagradáveis aí que pode acompanhar a comunicação surgem em função da absorção de fluidos deletérios, que é emitido pela entidade em sofrimento. Então, se a minha faixa vibracional às vezes está na mesma faixa ou mais baixa do que o espírito está sofrendo, eu vou carregar aquilo ali comigo. Isso de tudo tem que parar para ser analisado. Tá? Reunião mediúnica, ela não é uma reunião para haver somente manifestação de mentor, não. Porque se só tem uma mentor manifestando, alguma coisa está errada. O mentor está ali para dar suporte, para dar auxílio. A reunião mediúnica é para tratar o médium e a espiritualidade desencarnada, né, que precisa daquela reunião, que precisa daquela experiência, que precisa, às vezes, as manifestações das reuniões mediúnicas estão diretamente atreladas ao próprio grupo de situações que ficaram no pretérito e que precisam ser resolvidas, e elas começam a ser resolvidas ali. Caminhando aqui para um encerramento, para a gente refletir um pouquinho, tá?
quando se fala também da obsessão, porque a obsessão ela é um problema que o médium ele vai se defrontar durante toda a sua vida, enquanto médium. Mesmo que não seja um médium atuante, lembra, todo mundo é mais ou menos médium, todos nós absorvemos energia, emanamos energia, energias boas ou não, tá? Fluidos bons ou não. Então, médiuns notáveis, às vezes portadores, né, de faculdades mediúnicas extraordinárias, e, como a gente já disse anteriormente, acabaram caindo, né, drasticamente por influência obsessiva. Essa influência só foi possível devido à moral do médium em si. Então, meio que existe apenas uma forma, né, da gente tentar precatar-se, né, de um processo obsessivo, né, vivendo de modo que os espíritos, né, eu não gosto de usar essa expressão, mas os espíritos, às vezes, que estão na sombra, eles não são da sombra, né, eles estão ali, não possam atuar nos nossos campos mentais. E como evitar isso? Né? Trabalhando a nossa moral, trabalhando o nosso íntimo. Então, essa atitude mental, né, superior, a prática constante no bem, né, o combate aos vícios, estarão, de alguma forma, elevando as nossas vibrações espirituais e nos colocando, né, meio que fora dessa caixa da influência dos espíritos obsessivos ou que tendem a ser obsessivos. E Divaldo Franco, ele até fala, né, que o nosso caráter é a nossa defesa. O nosso caráter é a nossa defesa. E esse caráter tem que estar alinhado a uma moralidade salutar. Ele tem que estar alinhado com uma ética, né? Porque se não estiver, nem caráter, né, a gente poderá considerar que temos. Tinha um amigo nosso, ele já desencarnou há um tempo, e ele brincava com a gente, dizendo assim, olha, todo mundo deve ter um espírito obsessor aí, e se você tem um espírito obsessor, faz o seguinte, começa a fazer uma campanha do quilo, andar no sol quente, batendo de porta em porta, pedindo alimento para os outros, quer ver que espírito obsessor que te acompanha? Não vai querer, né? E é verdade, porque quando a gente procura fazer o bem, procura ajudar o outro, aquele que nos quer mal, que está lá do outro lado, desencarnado, ele vai falar assim, não, ali não tem jeito mais não, vou procurar outro. Porque ele está vendo o nosso esforço. E isso, quando ele não vai embora, aí ele acaba meio que se convertendo também e passa a ajudar. Deixa de ser obsessor, passa a ser, às vezes, um obsessor até do bem. Então, é a nossa moral, é o nosso caminhar, a nossa forma, né, de lidar com as pessoas no plano físico, que vai determinar a nossa relação com os espíritos no plano espiritual. Fora isso, não tem outro caminho. O médium perfeito, né, é difícil até a gente falar dessa ideia, assim, qual que é o médium perfeito? Porque médium perfeito, para mim, é o Chico, é um médium perfeito, só que Chico não se considerava perfeito, né? Então, é meio que impossível, né? Será absolutamente impossível que a gente consiga, de fato, obter boas comunicações por um médium imperfeito, por exemplo. Um médium que não é perfeito, ele pode receber boas comunicações ou apenas os médiums perfeitos? Né? São questões que a gente acaba refletindo, porque a gente sabe que a mediunidade não é boa nem ruim, mas tem mediunidade. O fato de existir a mediunidade, e se eu não sou perfeito, é possível que um mentor se manifeste por mim? Né? Um médium imperfeito, às vezes ele pode até conseguir obter coisas boas, mesmo se ele tiver com a moral não tão elevada, é porque ele se dispõe dessa faculdade, nós não dispomos dessa faculdade. E não é raro que, às vezes, bons espíritos, né, sirvam-se de médios que não são perfeitos, né, porque não tem outro, mas tem o veículo ali. Então, em circunstâncias, às vezes, especiais, extremas, a espiritualidade evoluída, ela vai pegar aquele médio que está em processo de construção para se manifestar através dele. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de
abordar, né, com o irmão, às vezes, vamos supor, quando a gente sente que a comunicação ali, ela não está uma comunicação assim legal, a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes a gente está jogando o irmão, que está trazendo essas comunicações. Mas e se não for o contrário também, né? A gente está julgando pela inveja, pelo orgulho, entendeu? Então, a conversa franca, né, salutar, sadia, né, essa reflexão, ela tem que ser feita, porque senão, às vezes, a gente está julgando também. Às vezes, o médium, ele está, de fato, recebendo, né? É difícil a gente determinar isso daí. E, para fechar, né, qual médium se poderia qualificar de perfeito? E a espiritualidade, ela vem dizer o seguinte, ó, e bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estareis nela. Dize, portanto, o bom médium, e já é muito, por isso que eles são raros. Né? Não tem médium perfeito. Todos nós temos alguma imperfeição, todos nós estamos trabalhando para melhorar. E a espiritualidade, os momentos que forem necessários, irão utilizar de nós para passar uma mensagem, para passar uma acolhida, para passar ali um ensinamento. Então, o que a gente deve fazer é manter o pensamento elevado, manter as boas práticas, boas atitudes, ética, moral elevada, para que a gente facilite esse processo de comunicação, tanto no auxílio para o irmão inferior, quanto também para receber, né, para permitir que um mentor consiga trazer uma mensagem de consolo, uma mensagem de carinho para aqueles que necessitam. Então, o médium perfeito, né, para a gente caminhar para ser um médium perfeito, seria aquele que é contra o qual os maus espíritos jamais ousaria, né, tentar ali enganá-lo. Esse seria um médium perfeito, onde não tivesse mais nenhuma entidade que tentaria prejudicar ele de alguma forma. E o melhor é aquele que, simpatizando somente com bons espíritos, tem sido o menos enganado. Então, o médium perfeito é aquele que não se permite enganar, é aquele que não se permite envadecer, é aquele que não se permite, né, que o orgulho sobreponha as suas práticas. E assim nós vamos, né, caminhando. Médium, todos nós temos. A moral de cada um desses médios é que vai determinar, né, a qualidade do trabalho, a qualidade do nosso processo, como que o nosso processo evolutivo irá caminhar. E é isso aí, pessoal, a mensagem de hoje. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha conseguido passar a mensagem. Se não, a gente pode ficar aí até amanhã discutindo e refletindo também, não importa, não. Eu acho que podemos ficar até amanhã discutindo. Eu também não importo, não. Coisa boa. Bom, William, nós te agradecemos. Você termina para a gente com a prece, depois a gente vai tirar as dúvidas do nosso irmão Cláudio. Combinado. Tá bom? Combinado. Senhor Jesus, amado mestre amigo, queridos irmãos do plano maior, agradecemos pela bendita oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em nome de Cristo, buscando reflexões que permitam, né, que possamos, no dia a dia, aplicar os ensinamentos. Senhor, agradecemos pela saúde, pelo corpo perfeito, pelo teto sobre nossas cabeças. Pedimos, né, em prol daqueles irmãos que infelizmente estão desprovidos, né, de amparo, de auxílio. Que nós, Senhor, possamos todos, né, ao deitar, ao colocar a cabeça no travesseiro, refletir, e que amanhã, que essa semana, a gente possa acordar, né, revigorados, melhores do que quando a gente deitou para descansar. Obrigado, Senhor, por tudo, que assim seja. Assim será.
Pode mandar, Cláudio. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu sonho muito só com familiares. Já se foram. Você sonha muito? Até que eu parei um pouco, mas me passava muito em mensagem. E família da minha esposa, da minha ex-esposa também. Então, já me passava mensagem. Bacana. E você tinha uma relação boa com eles? Sempre tive. Pois é, isso daí, querendo ou não, ô Cláudio, pode ser uma afinidade, né? Essa afinidade que você tinha com ele, você acaba conseguindo sintonizar. Eles conversavam comigo e sempre quando eu falava, eles iam embora. Igual, por exemplo, eu não via eles mais. Uhum, Entendeu? entendi. Por exemplo, a minha tia pediu ajuda, eu ajudei e não vi ela mais. Entendi. O que a gente tem que fazer é policiar também nesses momentos.